Em 1958, nas montanhas do Líbano, um menino de 5 anos deixava seus pais completamente desesperados. Imad El-Awar não parava de chorar e implorar. Quero voltar para casa. Quero ver minha esposa Jamilé. Mas Imad era apenas uma criança. Ele nunca foi casado, nunca teve esposa. Mesmo assim, ele insistia. Minha casa fica em Kribi, não aqui em Cornaiel. Vocês não são minha família verdadeira. Você está prestes a conhecer o caso que revolucionou a ciência mundial. Uma história que levou o Dr. Ian Stevenson, da prestigiosa Universidade de Virgínia, até as montanhas libanesas para conduzir a investigação mais rigorosa sobre reencarnação já documentada na história. Um caso onde 57 detalhes específicos foram verificados cientificamente, deixando até os céticos mais duros sem palavras. Imad nasceu em 1958, na pequena aldeia de Cornaiel, no Líbano. Seus pais, Mahmoud e Huda El-Awar, eram pessoas simples, devotos muçulmanos que jamais haviam falado sobre reencarnação com o filho. Mas desde que aprendeu a falar, Imad dizia coisas que arrepiavam a família. Eu tinha uma casa grande com jardim, ele contava. Minha esposa, Jamilé, era muito bonita e usava vestidos coloridos. Eu dirigia um ônibus amarelo entre as cidades. Os pais tentavam ignorar, achando que eram fantasias infantis. Mas Imad era específico demais. Ele descrevia a casa onde supostamente vivera, o trabalho que tinha, até mesmo os nomes de parentes e amigos. Meu irmão se chama Fuad, ele dizia. E minha mãe preparava o melhor quiber da região. O que mais assustava era que Imad nunca havia saído de Cornaiel. Como poderia conhecer tantos detalhes sobre uma vida em outra aldeia? A situação ficou insustentável quando Imad começou a ficar violento toda vez que alguém dizia que aquela era sua família verdadeira. Vocês mentiram para mim? Ele gritava. Meu nome não é Imad, é Ibrahim. E eu quero voltar para minha casa em Kribi. O menino descrevia com precisão impressionante a aldeia de Kribi, localizada a 30 quilômetros de distância. Falava sobre as ruas, as casas, até mesmo sobre uma ponte específica que ficava na entrada da cidade. Tem uma árvore grande perto da minha casa, ele explicava. E do meu quarto eu conseguia ver as montanhas. Mahmoud El-Awar, pai de Imad, estava desesperado. Ele procurou o imã local, que sugeriu orações especiais. Consultou médicos, que não encontraram nada de errado com o menino. Até que um dia, um parente comentou: por que não levam o menino até Kribi? Talvez isso acabe com essa obsessão. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Em 1963, quando Imad tinha 5 anos, a família finalmente decidiu fazer a viagem até Kribi. Eles não avisaram ninguém sobre a visita, querendo testar as alegações do menino de forma imparcial. Quando chegaram na entrada de Kribi, Imad ficou eufórico. É aqui! É aqui! Ele gritava. Agora vocês vão ver que eu estava falando a verdade. O menino guiou a família pelas ruas da aldeia com uma confiança impressionante. Vira aqui, ele dizia. Agora sobe esta rua. Era como se ele conhecesse cada pedra daquele lugar. Quando chegaram a uma casa específica, Imad parou e disse: é aqui que eu morava. A família bateu na porta. Uma mulher idosa atendeu e, quando contaram a história, ela empalideceu. Ibrahim Bouhamzi, ela sussurrou. Vocês estão falando do Ibrahim que partiu desta vida há 10 anos. A mulher que atendeu a porta era Huda Bouhamzi, irmã de Ibrahim Bouhamzi, um homem que havia falecido em 1949, 9 anos antes do nascimento de Imad. Quando ela ouviu as descrições que o menino fazia, ficou em choque. Como essa criança pode saber dessas coisas? Ela perguntava. Ibrahim Bouhamzi realmente existira. Ele era motorista de ônibus, casado com uma mulher chamada Jamilé, e morava exatamente na casa que Imad havia identificado. Huda chamou outros parentes da família Bouhamzi. Um por um, eles testaram o conhecimento do menino.
Como se chamava o cachorro do Ibrahim? Perguntaram. Shep, Imad respondeu imediatamente. E ele gostava de dormir debaixo da escada. Estava correto. Onde Ibrahim guardava sua pistola? Testaram novamente. Numa caixa embaixo da cama, junto com as balas. Imad respondeu sem hesitar. Novamente, estava certo. As perguntas continuaram por horas. Imad sabia sobre discussões familiares, sobre dinheiro que Ibrahim havia emprestado para parentes, até mesmo sobre uma cicatriz que ele tinha na testa, resultado de um acidente na infância. A notícia se espalhou rapidamente pelas duas aldeias. Um caso de possível reencarnação estava acontecendo bem ali, nas montanhas do Líbano. Foi então que alguém mencionou o nome do Dr. Ian Stevenson, um psiquiatra americano da Universidade de Virgínia, que estava pesquisando casos similares ao redor do mundo. Talvez ele possa explicar o que está acontecendo, sugeriram. Em 1964, Dr. Stevenson recebeu uma carta do Líbano relatando o caso de Imad El-Awar. Como cientista cético, ele estava acostumado a receber relatos que se desfaziam sob investigação rigorosa. Mas algo na precisão dos detalhes descritos o intrigou. Ele decidiu fazer a viagem até o Líbano para investigar pessoalmente. O que ele descobriu mudaria sua vida e a ciência para sempre. Dr. Ian Stevenson chegou ao Líbano em março de 1964 com uma equipe de pesquisadores e tradutores. Ele era conhecido por sua metodologia científica rigorosa e ceticismo saudável. Vou investigar este caso como investigaria qualquer fenômeno científico, ele declarou, com dados, evidências e verificação independente. A primeira coisa que Dr. Stevenson fez foi entrevistar Imad separadamente de ambas as famílias. Ele queria evitar qualquer contaminação de informações. Durante horas, o menino de 6 anos relatou detalhes sobre a vida de Ibrahim Bouhamzi, com uma consistência impressionante. Ibrahim trabalhava dirigindo ônibus entre Kribi e Beirute, Imad contou. Ele gostava de usar um chapéu marrom e sempre carregava um rosário no bolso. Dr. Stevenson anotou meticulosamente cada declaração. Em seguida, ele foi até Kribi investigar a vida real de Ibrahim Bouhamzi. Conversou com parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa que pudesse confirmar ou negar as informações fornecidas por Imad. O resultado foi assombroso. Ibrahim realmente dirigia ônibus entre Kribi e Beirute. Ele realmente usava um chapéu marrom característico. E sim, sempre carregava um rosário no bolso direito do paletó. Mas Dr. Stevenson queria mais que coincidências. Ele criou uma metodologia científica para testar o caso. Elaborou uma lista de 57 declarações específicas que Imad havia feito sobre a vida de Ibrahim, desde detalhes físicos até eventos específicos. Cada item seria verificado independentemente por pelo menos 2 fontes diferentes. Se este menino realmente tem memórias de uma vida passada, Dr. Stevenson explicou, então devemos ser capazes de verificar cientificamente suas alegações. Os resultados da investigação deixaram até mesmo o Dr. Stevenson impressionado. Das 57 declarações testadas, 51 foram confirmadas como completamente corretas. Apenas 6 não puderam ser verificadas por falta de informações ou testemunhas. Entre as verificações mais impressionantes estava a descrição que Imad fez da casa de Ibrahim. O menino desenhou um mapa detalhado mostrando a disposição dos cômodos, onde ficavam os móveis, até mesmo a localização de uma rachadura específica na parede do quarto. Quando o Dr. Stevenson comparou o desenho com a casa real, a precisão era assustadora. Impossível uma criança de 6 anos inventar tantos detalhes corretos, ele anotou em seu relatório. Imad também sabia sobre eventos específicos da vida de Ibrahim que apenas familiares próximos conheciam. Ele contou sobre uma discussão que Ibrahim teve com o irmão Fuad sobre dinheiro emprestado, sobre o dia em que Ibrahim quebrou o braço caindo de uma escada.
Até mesmo sobre uma viagem específica que Ibrahim fez para Beirute 3 dias antes de sua morte. Como essa criança pode saber sobre a viagem para Beirute? Fuad Bouhamzi perguntou a Dr. Stevenson. Só eu e Ibrahim sabíamos sobre essa viagem. Nem mesmo a esposa dele soube. Dr. Stevenson estava diante de um dilema científico. Como pesquisador respeitado, ele não podia simplesmente aceitar a reencarnação como explicação. Mas também não conseguia encontrar uma explicação racional para tantas coincidências precisas. Ele passou meses testando teorias alternativas. Seria possível que Imad tivesse ouvido histórias sobre Ibrahim de alguma fonte? Investigou se existiam conexões entre as famílias Elawar e Bouhamzi. Não encontrou nenhuma. As duas famílias não se conheciam antes do caso. Seria possível que Imad tivesse visitado Cribi antes? Interrogou todos os parentes e vizinhos. Todos confirmaram que o menino nunca havia saído de Cornaiel antes da visita famosa. Dr. Stevenson até testou a possibilidade de fraude. Seria possível que as famílias estivessem mentindo para ganhar fama? Mas qual seria o benefício? Ambas as famílias eram simples, sem interesse em publicidade. Além disso, muitas das verificações vieram de fontes independentes, que nem sabiam do caso. O momento mais emocionante da investigação aconteceu quando o Dr. Stevenson organizou um encontro controlado entre Imad e Jamilé, a viúva de Ibrahim. Jamilé havia se casado novamente e vivia em outra cidade, mas concordou em participar do teste científico. Quero saber se essa criança realmente conheceu meu primeiro marido, ela disse. O encontro foi cuidadosamente planejado. Dr. Stevenson misturou Jamilé com várias outras mulheres da idade dela, sem identificá-las para Imad. O menino deveria reconhecer Jamilé sem nenhuma pista. Quando Jamilé entrou na sala junto com as outras mulheres, Imad imediatamente correu até ela. Jamilé, minha esposa! Ele gritou, abraçando-a pelas pernas. Por que você se casou com outro homem? Eu te falei que voltaria? Jamilé desabou em lágrimas. Esse menino, ele tem os mesmos olhos do Ibrahim, ela sussurrou. E o jeito de me abraçar é igualzinho. Mas Dr. Stevenson queria mais evidências. Ele pediu para Imad descrever coisas íntimas que apenas Ibrahim saberia sobre Jamilé. O menino descreveu uma marca de nascença que Jamilé tinha no ombro esquerdo, algo que nem os parentes de Ibrahim sabiam. Contou sobre um colar de ouro que Ibrahim havia dado para ela no primeiro aniversário de casamento. Até mesmo sobre uma discussão que o casal teve na última semana antes da morte de Ibrahim. Como você pode saber dessas coisas? Jamilé perguntou para Imad, ainda chorando. Só Ibrahim sabia sobre nossa discussão. Nem para minha mãe eu contei. Doutor, Stevenson documentou tudo meticulosamente. Fotografias, gravações de áudio, depoimentos assinados por dezenas de testemunhas. Ele estava construindo o caso científico mais sólido sobre reencarnação já registrado. Mas ainda havia uma peça do quebra-cabeças que o intrigava. Por que Imad lembrava especificamente da vida de Ibrahim? Existia alguma conexão especial entre eles? Durante suas investigações, Dr. Stevenson descobriu um detalhe crucial sobre a morte de Ibrahim Bouhamzi. Ele não havia morrido de causas naturais. Em setembro de 1949, Ibrahim sofreu um acidente grave enquanto dirigia seu ônibus na estrada entre Cribi e Beirute. O ônibus capotou numa curva perigosa e Ibrahim teve traumatismo craniano severo. Ele ficou 3 dias agonizando no hospital antes de partir desta vida, aos 25 anos. Ibrahim estava muito preocupado antes de partir, contou Jamilé a Dr. Stevenson. Ele repetia que não queria deixar a família, que tinha muita coisa para fazer ainda. Dizia que ia encontrar uma forma de voltar. O mais impressionante é que Imad demonstrava características de personalidade muito similares às de Ibrahim. Ambos eram determinados, teimosos, quando acreditavam estar certos,
e tinham uma paixão especial por veículos e mecânica. Imad sempre fica fascinado quando vê ônibus, comentou Mahmoud Elawar, pai do menino. Ele consegue identificar marcas e modelos que nem mesmo eu conheço. Doutor. Stevenson também notou que Imad tinha algumas fobias específicas. O menino tinha medo irracional de velocidade e se recusava a andar de carro em estradas de montanha. Sempre que passamos por uma curva fechada, Imad começa a chorar, observou sua mãe, Huda. Seria essa uma memória traumática da vida de Ibrahim? Dr. Stevenson estava começando a formar uma teoria científica. Talvez a reencarnação fosse um fenômeno real, mas raro, que acontecia em circunstâncias específicas. Mortes traumáticas, especialmente de pessoas jovens com negócios inacabados, pareciam criar condições para que memórias fossem transferidas para uma nova vida. Mas ele precisava de mais evidências. Foi então que Dr. Stevenson decidiu conduzir um experimento revolucionário. Ele levaria Imad de volta para os locais específicos da vida de Ibrahim, para testar se o menino conseguiria navegar por lugares que nunca havia visitado nesta vida. O experimento de Dr. Stevenson foi meticulosamente planejado. Ele levou Imad para uma viagem pelas estradas que Ibrahim costumava percorrer como motorista de ônibus, sem dar nenhuma pista para o menino sobre onde estavam indo. Vamos dar um passeio, Dr. Stevenson disse simplesmente. Me avise se reconhecer algum lugar. Os resultados foram extraordinários. Quando chegaram a uma bifurcação específica na estrada para Beirute, Imad subitamente gritou: "Para aqui! Essa é a estrada que eu sempre pegava." Ele estava certo. Era exatamente a rota que Ibrahim usava diariamente. Mais impressionante ainda, quando passaram pelo local exato do acidente fatal de Ibrahim, Imad ficou extremamente agitado. "Não quero passar por aqui", ele chorou. Lugar ruim, muito perigoso. Dr. Stevenson nem havia mencionado que aquele era o local do acidente. O menino pareceu reconhecer intuitivamente o lugar de sua própria morte em vida anterior. Em Beirute, Imad guiou o Dr. Stevenson até pontos específicos, onde Ibrahim costumava parar durante suas viagens de trabalho. Uma lanchonete onde ele sempre tomava café. Uma oficina mecânica onde levava o ônibus para manutenção. Uma mesquita onde ele parava para orações. Como esse menino pode conhecer esses lugares? Perguntava Dr. Stevenson em suas anotações. Ele nunca esteve em Beirute antes, mas navega pela cidade como se fosse sua segunda casa. O proprietário da lanchonete ficou impressionado quando conheceu Imad. "Esse menino tem alguma coisa do Ibrahim", ele comentou. "O jeito de pedir café, até mesmo onde ele gosta de sentar, é igualzinho." Dr. Stevenson estava documentando algo sem precedentes na ciência. Não apenas memórias isoladas, mas conhecimento prático e familiar de locais complexos. Era como se a experiência vivida de Ibrahim tivesse sido transferida intacta para Imad. Mas o caso estava longe de terminar. Dr. Stevenson continuou acompanhando Imad por anos, observando como suas memórias de Ibrahim evoluíam conforme ele crescia. Dr. Stevenson acompanhou o desenvolvimento de Imad pelos anos seguintes, criando o estudo longitudinal mais detalhado sobre um caso de reencarnação já documentado. O que ele observou foi fascinante. Conforme Imad crescia e desenvolvia sua própria personalidade, as memórias de Ibrahim gradualmente diminuíam. É como se duas personalidades estivessem competindo pelo mesmo espaço mental. Dr. Stevenson anotou. E, naturalmente, a personalidade presente vai prevalecendo sobre as memórias do passado. Aos 8 anos, Imad ainda lembrava dos detalhes principais sobre Ibrahim, mas com menos intensidade emocional. Aos 10 anos, as memórias se tornaram mais vagas, como sonhos distantes. Aos 15 anos, ele lembrava apenas de fragmentos esporádicos. É normal, Dr. Stevenson explicou para as famílias. Na maioria dos casos que estudei, as memórias de vidas passadas desaparecem durante a adolescência,
quando a identidade atual se consolida. O trabalho de Dr. Stevenson com o caso Imad El-Awar revolucionou a pesquisa científica sobre reencarnação. Ele publicou estudos detalhados que foram revisados por pares e aceitos em respeitadas revistas acadêmicas. A Universidade de Virgínia criou uma divisão especial para estudos de personalidade sobrevivente, com Dr. Stevenson como diretor. O caso Imad se tornou o padrão ouro para investigações de reencarnação. Outros pesquisadores ao redor do mundo começaram a usar a metodologia de Stevenson para estudar casos similares. Centenas de casos foram documentados, mas poucos com a riqueza de detalhes e verificações do caso libanês. As duas famílias, El-Awar e Bouhamzi, mantiveram uma relação próxima ao longo dos anos. Imad trouxe nossa família de volta, disse Fuad Bouhamzi. Mesmo que ele não seja exatamente Ibrahim, ele nos deu a chance de fazer as pazes com a partida precoce do meu irmão. Dr. Stevenson faleceu em 2007, mas seu legado científico continua. A divisão que ele criou na Universidade de Virgínia, agora dirigida pelo Dr. Jim Tucker, já catalogou mais de 2.500 casos de crianças com alegadas memórias de vidas passadas. Hoje, mais de 60 anos depois, o caso Imad El-Awar continua sendo considerado o mais bem documentado cientificamente na pesquisa sobre reencarnação. Os arquivos na Universidade de Virgínia contêm mais de 200 páginas de documentação detalhada, incluindo fotografias, gravações e depoimentos verificados. Imad, agora um homem de 65 anos, vive no Líbano e trabalha como engenheiro. Ele raramente fala sobre suas memórias de infância, preferindo focar na vida presente. Foi uma experiência muito intensa quando criança. Ele comenta ocasionalmente: "Mas hoje sou apenas Imad, vivendo minha própria vida." As famílias El-Awar e Bouhamzi mantêm contato até hoje. Os filhos e netos das duas famílias cresceram conhecendo a história extraordinária que as uniu. Imad sempre será parte da nossa família, diz uma sobrinha de Ibrahim. Ele nos trouxe paz sobre a partida prematura do tio. O trabalho pioneiro de Dr. Ian Stevenson inspirou uma geração inteira de pesquisadores. Seu sucessor, Dr. Jim Tucker, continua documentando casos similares, mas admite: o caso Imad permanece como nosso exemplo mais forte de verificação científica rigorosa. A metodologia desenvolvida por Stevenson no caso Imad se tornou o padrão internacional para a pesquisa de reencarnação. Suas 57 verificações independentes estabeleceram critérios que pesquisadores do mundo inteiro ainda seguem hoje. O caso influenciou até mesmo áreas além da parapsicologia. Psicólogos estudam como crianças podem manter memórias tão detalhadas. Neurocientistas investigam como o cérebro poderia armazenar informações de fontes não convencionais. Filósofos debatem as implicações para nossa compreensão da consciência e identidade pessoal. A Universidade de Virgínia continua recebendo relatos de casos similares do mundo inteiro. Já foram estudados casos na Índia, Tailândia, Turquia, Birmânia, Sri Lanka e outros países onde a reencarnação é culturalmente aceita, mas também em países ocidentais, como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. O Líbano, terra natal de Imad, tornou-se um centro de peregrinação para pesquisadores interessados no tema. As aldeias de Cornaiel e Ribe recebem visitantes curiosos que querem conhecer os locais onde a ciência encontrou evidências extraordinárias. Seja você cético ou crente, o caso Imad El-Awar oferece algo único: dados científicos rigorosamente verificados sobre um dos maiores mistérios da existência humana. Dr. Stevenson provou que é possível estudar fenômenos extraordinários com metodologia científica séria. A maior lição do caso Imad talvez não seja sobre reencarnação, mas sobre a importância da investigação científica aberta e rigorosa. Dr. Stevenson mostrou que podemos explorar mistérios com ceticismo saudável, sem descartar evidências simplesmente porque desafiam nosso conhecimento atual.
Se esta história científica impressionou você, se acredita que devemos investigar todos os mistérios da consciência humana, deixe seu like e compartilhe. Aqui no canal Círculo das Vidas, exploramos casos documentados que expandem nossa compreensão da realidade. Você conhece algum caso similar? Já teve experiências que desafiam a explicação convencional? Compartilhe nos comentários. A ciência avança quando investigamos o desconhecido com mente aberta e método rigoroso.